E começou o Brasileirão, ontem tivemos Atlético Mineiro e Palmeiras, né, pela primeira rodada do Brasileirão em pleno janeiro. Ó, gostei do jogo, hein? Bastante coisa legal pra gente falar, mas tem uns pontos aí. Bora pra vinheta! Fala galera, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal Pacto Alviverde, canal que fala de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída como o futebol deve ser. Hoje estou aqui na VIT, estou fora do estúdio, mas não vou deixar de fazer conteúdo não. Bora, vamos lá. Bom, ontem teve, né? Ontem à noite teve pela primeira rodada do Brasileirão, Atlético Mineiro e Palmeiras. Já começou o Brasileirão, né? Janeirão, nem estamos na metade do campeonato estadual ainda, tivemos, sei lá, 2 semanas de treinamento, já começou o Paulistão e aí já bora pro Brasileirão. Por quê? Porque esse ano tem Copa do Mundo, então vai ter aquela paralisação no meio do ano, então anteciparam o calendário, né? Bom, mas diante disso, nós tivemos ontem a primeira apresentação do time do Palmeiras mesmo, enfrentando um time forte, o Atlético Mineiro, né? Que veio de um resultado fantástico contra o Cruzeiro, né? Então, Cruzeiro que tem uma equipe muito forte, né? Que tem o Tite à frente, contratou o Gerson, manteve o Matheus Pereira, tem o Caio Jorge, né? Ontem o Atlético Mineiro, que ganhou o último jogo do Cruzeiro, fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, tá? Foi jogão. E aí, vamos para as impressões, né? Gostei do Palmeiras, achei que o time foi bem, achei que para a primeira apresentação, com pouquíssimo tempo de treino, o time do Palmeiras encarou bem, foi bem ali na disputa, né? O jogo em si foi muito bom, porque teve disputa o tempo todo, o Galo teve várias chances de gol, o Palmeiras também teve várias chances de gol, a alternância entre as equipes no domínio do meio de campo foi também bem gritante, assim, uma hora o Palmeiras dominava, outra hora o Galo dominava. Eu achei que, como time, o Palmeiras mostrou coisas bem positivas, né? Também mostrou umas coisas negativas que eu vou deixar pro final, tá? Mas mostrou coisas bem positivas. Então, a gente conseguiu manter aquela ideia de bola no chão, a gente conseguiu a bola parada do Andréas Pereira, fantástica, na cabeça do Flaco Lopes dominando bola, né, brigando pela jogada até o fim. A gente teve o Marlon Freitas um pouco mais contido, talvez porque tivesse muito a responsabilidade de marcação, né? O Gomes também com essa responsabilidade de marcação, teve até uma hora que o Gomes deu uma no Hulk, que o Hulk virou, que o Gomes fez assim, ó, tipo, dá uma segurada, né? Calma, não, você querer, porque imagina, o Hulk é gigante, mas o Gomes também é gigante, viu? E não, ia dar um embate bom ali dos dois, tá? Mas o Palmeiras conseguiu aproveitar, criar bastante chances, teve chances com o Maurício, com o Flaco Lopes de novo. Eu achei que foi um jogo bom, né? Que já mostra uma primeira evolução do Palmeiras ao que já estava jogando, né, desde o jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo, o Palmeiras evoluiu bem, e eu acho que ontem o Palmeiras dá mais um passo. Não acho que um jogo foi horrível, não, tá? Acho que o jogo foi bom, tá? Então, acho a gente teve bastante ponto positivo ali, né? Na postura da equipe. Teve uma hora que até, nossa, eu achei engraçadíssimo. Eu revi o lance algumas vezes. O Vitor Roque entra e aí dá um entreveiro ali, né, com o jogador do Galo, que eu esqueci o nome agora, mas que ele pega o cara, ele levanta o cara assim, ó, o Vitor Roque é muito forte, muito forte. Então, dá pra ver que o jogador do Palmeiras, aquela coisa do ano passado, de perdeu a disputa, beleza, perdemos, sabe? Perdi uma bola, acabou. Agora eles estão brigando por toda a bola, eles estão brigando real, sabe? Entrando em dividida com vontade, brigando. O espírito, o ânimo dessa equipe mudou. E eu acho que grande parte disso é graças ao Marlon Freitas, que tem orientado, sim, mas cobrado muito durante o jogo, né? Então você vê que todos os jogadores do Palmeiras agora brigam pela bola, jogada até o fim, disputam, estão com vontade de ganhar, né? Aquela famosa frase lá, né? Estão brigando pelo prato de comida. Cara, e é isso que a gente quer. Eu, pelo menos, o que eu falei lá no começo do ano, alguns vídeos atrás, foi: eu quero que o Palmeiras tenha vontade e disposição para lutar pelo jogo, lutar pela bola. É isso que eu quero. Se o Palmeiras tiver isso, eu estou satisfeito. Então,
Diante disso, acho que foi um jogo muito bom. Aí vamos lá para alguns pontos negativos. Vamos começar lá de trás. Primeiro ponto negativo que eu acho que a gente tem que ter atenção, Carlos Miguel. Cara, o Carlos Miguel, excelente goleiro, tá fazendo muita diferença. No jogo contra o São Paulo ele salvou várias bolas. Ontem ele pegou algumas bolas difíceis também. Mas eu acredito, né, e até por experiência em treinamento mesmo, eu acredito que o fato dele ser muito alto, com a envergadura muito grande, gera uma dificuldade para ele pegar bolas baixas aqui na perna, né, no centro do corpo. Por quê? Porque ele é muito alto, ele está muito alto até abaixar. O tempo que ele leva para fazer essa defesa é muito grande. Então ele opta por fazer essas defesas com o pé. E ele tem levado gols assim, né? Por quê? Porque também a perna é comprida, é grande, até se mexer, movimentar. Isso é algo que dá para se trabalhar e com certeza o nosso preparador de goleiros, o Godoy, já está atento a isso, já se atentou a isso, né? Já está alerta com relação a isso e vai melhorar isso. Então eu acho que esse é o primeiro ponto de atenção. O Carlos Miguel precisa melhorar isso. Então, da mesma maneira que lá atrás ele melhorou com essa coisa da bola, da saída de bola, da reposição, ele vai melhorar também com essa questão de fazer as defesas mais baixas ali no centro do corpo, né? Que é aquela defesa mais rápida com o pé, ou então descer, agachar mais rápido para pegar a bola. Então, com certeza isso vai mudar. Aí vamos pro segundo ponto de atenção ali. Kelvin. Cara, o Kelvin fez uma partida muito boa contra o São Paulo, mas ele vem de partidas muito ruins ao longo da chegada dele. Desde lá contra o River Plate no ano passado, que ele se machucou, ele tem cometido erros atrás de erros, assim, erros bizonhos até. E ontem não foi diferente, tá? Ontem ele... O gol contra... Cara, o gol contra é até uma eventualidade, tá? Mas assim, numa disputa de bola ali com o Coelho, ele deixa o Coelho sair na frente, então ele sai atrasado. Ainda bem que foi impedimento, porque o Coelho marca o gol, mas foi traçada a linha de impedimento e viram que ele estava à frente. Mas ele erra passe, perde bola, então é um ponto de atenção muito grave. Para mim, foi ontem ele foi o pior jogador da partida, e eu acho que o Palmeiras ele precisa urgente ir buscar um lateral direito, tá? Kelvin e Giai não demonstram nenhuma confiança em jogar pelo Palmeiras. Então eu gosto do Giai, gosto do Kelvin, mas não acho que eles estão vivendo um bom momento desde o ano passado. Então eu venderia um dos dois, talvez o Giai, manteria o Kelvin como reserva e traria um lateral direito bom mesmo. Vai atrás do PH do Vasco, tá lá de bobeira, seleção brasileira, traz o cara, né? Vê aí, ó, não quer, o Vasco não tá querendo o Bruno Rodrigues? Tá negociando, tá quase em fim de tratativa aí, ó. Pega o PH do Vasco, traz o Paulo Henrique pra cá e deixa o Bruno Rodrigues pra lá, né? Terceiro ponto de atenção, o Gomes. Cara, o Gomes tá jogando bem, é nosso capitão, nosso líder, né? À frente da equipe, mas o Gomes, ele tá perdendo essa questão de desenvolver jogada. Ele pega a bola, pum, chutão para frente. Pega a bola, se livra, chutão para frente. Pega a bola, passe pro lado. Ele tá perdendo essa coisa que ele tinha muito de sair com a bola, tá? Pode ser o momento do time agora, né? Esse reajuste, pode ser isso. Mas precisamos de atenção. Outro ponto de atenção, Murilo. Cara, o Murilo não tem condições de ser titular do Palmeiras. O Palmeiras precisa urgente trazer um zagueiro que seja titular. Um cara que venha para ser titular, né? Estamos em negociação, né? Ainda estão falando do Nino, ainda tem negociação com o Nino, sim, tá? Tem um outro zagueiro do West Ham que a gente está em negociação também, enfim. Tem que trazer alguém, tem que vir para cá e resolver isso logo, porque tá difícil e a gente vai passar um sufoquinho aí se não tiver um zagueiro bom, até porque a gente só tem 3, né? Gomes, Murilo e o Fux. O Fux tem que ser titular junto com o Gomes, não tem como, o Murilo reserva. E aí a gente tem o Benedetti, mas o Benedetti ainda é moleque, não tem como assumir a responsa não, tá? Piquerez mais uma vez mal na partida. O Arthur entrou, também não foi bem.
Ele podia ter ido melhor, né? A gente criou uma expectativa em cima do Arthur, mas ele não foi bem. E o Jefté sumiu, né? O Jefté sumiu. Depois que o Arthur foi alçado da base, o Jefté sumiu. Então a gente precisa entender o que está acontecendo aí. Meu, se for o caso, vende o Jefté. Gastou 30 milhões no cara? Vende o Jefté, vende para outra equipe e mantém o Arthur ou vai atrás de um outro. Vai atrás de outro lateral esquerdo. Não tem como manter, não tem como ficar. Beleza? Meio campo. Aí vamos falar no geral, tá? A gente precisa de jogador de meio de campo para fazer parte da nossa equipe. Quando a gente, né, vamos lá, nosso banco de reservas ontem estava horrível, né? A gente não tem jogador para repor, não tem. Hoje o elenco do Atlético Mineiro é melhor que o do Palmeiras. Hoje, por conta da base, por conta das vendas que o Palmeiras fez, o elenco do Atlético Mineiro, ontem, para reposição, os jogadores que o Sampaoli tinha à disposição para reposição eram melhores do que os que o Palmeiras tinha. Tanto que o Sampaoli faz as trocas e o Galo vira o jogo. Né? E aí o Palmeiras tira o Vitor Roque, que é titular, não estava de titular ontem, e acha lá o último gol lá, e Vitor Roque empatou o jogo pra gente. A gente precisa de elenco, precisamos de elenco. Precisamos de 5, precisamos de um camisa 10 urgente, mas um camisa 10 organizador, um camisa 10 mágico. Nem existe esse cara, né, no mercado. A gente precisa de um camisa 10 organizador mágico que realmente assuma a responsa e vá pra cima, tá? Porque tá muito difícil. O Maurício, ele é mais ala e tá jogando bem. Ele não tá jogando mal não, mas ala não, desculpa. Ele é mais meio atacante. Ele tá jogando bem, mas ele não é o cara cerebral que vai organizar a jogada no meio. Talvez esse cara seja o Andréas. Talvez seja o Andréas. E para isso a gente tem que contar ou com o Evangelista ou com um camisa 5, para liberar um pouco o Marlon Freitas de 8 e deixar o Andréas no meio. Talvez seja isso, sim. Mas ainda assim, a gente vai precisar de reserva. Porque hoje a gente não tem. Então, outro ponto a se destacar é isso. Meu, Danilo tá dando sopa no Botafogo. Vai buscar o Danilo. Vai buscar o Danilo. Aí a gente vai ter Evangelista, Danilo e Marlon Freitas. Já são 3 jogadores ali. Aí, se trouxer mais um camisa 10, a gente vai ter Maurício, um 10 bom e o Andréas. Então a gente precisa resolver isso, tá? Diretoria, agora é a hora. Agora é a hora, não dá para deixar para depois não, tá? Porque esse time tem que entrosar, porque o final do primeiro semestre e o segundo semestre, um pouco antes da Copa e logo após a Copa, vai ser crucial pro ano de 26. Então a gente precisa tirar esse projeto do papel aí, né? Se tá esperando o Arias, dá o ultimato. Se tá esperando o Nino, dá o ultimato. Se ainda tem chance do Almada, dá o ultimato e traz esses caras. A gente precisa resolver isso logo, né? Bom, no ataque a gente precisa de um ponta, porque o Flaco Lopes tá indo muito bem e o Vitor Roque não precisa nem falar nada, né? O cara, ele entra, faz gol, faz gol. E ele tá se preparando, né? Ficando fisicamente ainda mais forte e vai ser titular desse time, não tem como. Mas a gente precisa de jogadores reservas pelo menos próximos. Não dá para dizer que a altura não, porque não dá, né? Vai ser difícil. Mas a gente precisa de pelo menos um centroavante ali para brigar ali por uma posição e um jogador de ponta, tá? Não dá. O Sousa tá indo bem. Ontem não jogou tão bem assim, mas ele tá indo bem. Contra o São Paulo ele jogou muito bem. E eu tô gostando do Sousa, eu acredito muito no Sousa. Mas fora isso, quem que a gente tem? Riquelme Felipe, Luigi deve ser negociado. Riquelme Felipe ainda não mostrou para que veio. O Eric Belé também não mostrou para que veio. Então é isso que a gente tem, tá? Então acredito que agora é a hora da diretoria. Depois do jogo de ontem, o brasileiro não é fácil, brasileiro é regularidade, precisa de elenco. Então acho que depois do jogo de ontem, a diretoria olhou, deve ter olhado, ou pelo amor de Deus, eu quero acreditar que sim, tem que ter olhado e falado, a gente precisa de mais jogadores cascudos pra gente evoluir, porque senão não vai evoluir. Beleza? Bom, essas são as minhas considerações do jogo de ontem. Para fechar aqui, o Veiga deve ser realmente negociado, ele já deu ok para seguir com a negociação. O América do México deve finalizar as tratativas até amanhã, hoje é quinta, até amanhã sexta-feira. É esse o prazo que o Palmeiras tem aí para que tudo se concretize. Beleza? Vai fazer falta sim, tá? Eu gosto muito do Veiga e acho que ele talvez ele esteja sem clima nesse momento de jogar no Palmeiras, mas acho que ele ainda podia render bastante aqui. Mas é isso. Beleza? Galera, deixar
deixa seu like, se inscreve no canal, faz um comentário, deixa aí nos comentários aí o que você acha, o que você achou do jogo de ontem, quem que você acha que poderia vir. Tem sugestão de um nome que poderia trazer para fazer parte do time? Dá sugestão aí. As minhas, Gabriel Jesus, Arias, Almada, as mesmas de todo mundo, né? Mas tem alguma sugestão diferente? Deixa aí, beleza? Vem fazer parte do nosso pacto, vem trocar ideia aqui, eu gosto muito das interações. Não se esqueçam, estamos com um pouco mais de 800 inscritos no canal. Quando chegarmos a 1000 inscritos, vamos sortear a luminária da JH Brindes Personalizados, beleza? Isso aí, galera, valeu, vem fazer parte do pacto, deixa o like, se inscreve no canal, faz um comentário, bora! Avante palestra!